Fricionei este óleo nos meus joelhos todas as noites, e em 3 dias, algo mudou. Não estou te falando de uma cura milagrosa. Não estou te vendendo nada. Só quero te contar o que aconteceu comigo, porque pode ser que você também esteja vivendo o mesmo que vivi durante anos. Eu tinha 77 anos quando a dor nos joelhos começou a me roubar pequenos momentos que antes eu aproveitava sem pensar. Levantar da cama era uma batalha. Descer alguns degraus parecia como se meus ossos gritassem. Até sentar por um bom tempo no sofá fazia com que, ao me levantar, eu tivesse que ficar alguns segundos em silêncio, só para suportar a dor. Pensei que era normal. Pensei que era a idade. Um dia, uma vizinha me falou de um óleo que ela usava. Disse: experimente por 3 noites, nada mais. E se você não notar nada, pare. No começo não acreditei. Eu já tinha tentado de tudo: cremes, comprimidos, fisioterapia. Mas eu fiz. Esfreguei nos meus joelhos antes de dormir, como ela me explicou. Na primeira noite dormi um pouco melhor. Não acordei tantas vezes por causa da dor. Na segunda noite senti que minhas pernas não estavam tão rígidas ao acordar. E na terceira levantei sem fazer aquela careta de dor que tinha virado parte da minha rotina. Não foi magia. Foi algo diferente. Algo natural. Algo que funcionou para mim. Por isso hoje quero te contar o que é esse óleo, por que funciona, como se aplica e o que você pode esperar. Porque isto não é um truque barato nem uma promessa falsa. É uma pequena descoberta que pode fazer grande diferença. Não vou te dizer que com isso toda a sua dor vai desaparecer para sempre. Não seria honesto. Mas posso te dizer que este remédio natural me devolveu certa liberdade. E se você está aqui, assistindo a este vídeo, é porque talvez também esteja buscando isso. Você também sofre de dor nos joelhos? Conte-me nos comentários quantos anos você tem e de onde está assistindo a este vídeo. Vou adorar ler você. Quando chegamos a certa idade, começamos a notar que o corpo já não responde como antes. Subir uma escada vira uma tarefa. Caminhar uma quadra a mais pode nos deixar doloridos o dia inteiro. Mas há uma parte do corpo que parece sofrer especialmente: os joelhos. E por que os joelhos? Porque são uma das articulações mais complexas e mais exigidas do corpo. Cada passo, cada movimento, cada vez que você se senta ou se levanta, os joelhos estão ali trabalhando em silêncio, até que um dia começam a reclamar. O mais comum é que a dor venha da artrose. A artrose é o desgaste progressivo da cartilagem que reveste as articulações. Essa cartilagem é como uma almofada que evita que os ossos se rocem entre si. Mas com os anos, essa almofada se desgasta, fica mais fina, até que já não consegue cumprir sua função. E então começam os atritos, a inflamação e a dor. Há também outro problema: a inflamação crônica. À medida que envelhecemos, nosso corpo entra num estado que alguns especialistas chamam de inflamação silenciosa. Não percebemos de imediato, mas essa inflamação constante danifica as articulações com o tempo. É como uma pequena fogueira que nunca se apaga e vai consumindo o terreno aos poucos. Além disso, muitos adultos mais velhos se movimentam menos com o passar dos anos. Menos atividade significa menos lubrificação natural nas articulações, menos força nos músculos que protegem os joelhos e mais rigidez. E se a isso somarmos um pouco de sobrepeso, algo que aconteceu com muitos de nós ao longo do tempo, a pressão sobre os joelhos se multiplica. Para entender melhor, imagine 2 joelhos. Um de uma pessoa jovem, com cartilagem espessa, ossos separados, líquido sinovial lubrificando a articulação, músculos fortes e estáveis. Agora imagine o outro, cartilagem fina ou danificada, ossos mais próximos, menos lubrificação, músculos fracos, e cada passo se transforma num atrito doloroso. E aqui vem a frustração. Muitos tratamentos tradicionais não oferecem alívio duradouro. Anti-inflamatórios, cremes comerciais, até injeções.
Talvez ajudem por um tempo, mas depois a dor volta. E mais forte. Porque não atacam a origem, só o sintoma. E quando os medicamentos já não funcionam, muitos médicos oferecem apenas uma saída: cirurgia. Mas quem quer passar por uma operação aos 70, 80 ou mais? Por isso, cada vez mais pessoas estão voltando o olhar para o natural. Não como solução mágica, e sim como uma forma de cuidar do corpo de outro jeito. Um remédio que não intoxica, que não prejudica outros órgãos, que não vem com uma lista de efeitos colaterais. E é aí que entra este óleo de que quero te falar. Porque se entendermos o problema desde a raiz, o desgaste, a inflamação, a falta de movimento, também podemos entender por que um remédio natural bem escolhido pode fazer diferença. Na próxima parte, vou te contar exatamente o que é esse óleo, o que o torna tão especial e como tem sido usado há séculos para aliviar dores articulares como aquela que você e eu conhecemos tão bem. Durante séculos, as pessoas buscaram na natureza alívio para suas dores. Antes de existirem os analgésicos modernos ou os cremes farmacêuticos, nossos avós e os avós dos nossos avós já usavam óleos, ungüentos e plantas medicinais para acalmar os incômodos do corpo. Em muitas culturas antigas, desde a medicina ayurvédica na Índia até as tradições herbais da América Latina e da Europa, existia uma crença comum: o que a terra nos dá também pode nos curar. E é curioso como o tempo, em vez de nos afastar dessas práticas, está nos levando de volta a elas. Porque o natural, quando usado com sabedoria, não precisa ser menos eficaz. Pelo contrário, às vezes, é exatamente o que nosso corpo precisa. Agora, o que esse óleo em particular tem que o torna tão especial? Seu poder está na combinação. Não é um único ingrediente milagroso, e sim uma sinergia de vários elementos naturais que atuam em diferentes níveis do corpo. Alguns reduzem a inflamação, outros melhoram a circulação e outros acalmam a dor de maneira quase imediata. O primeiro é a árnica. Provavelmente você já ouviu falar dela. A árnica é uma planta que cresce em zonas montanhosas da Europa e da América. Tem sido usada por séculos para tratar pancadas, inflamações e dores musculares. Seu efeito principal é reduzir o inchaço e estimular a circulação na área afetada, algo fundamental quando os joelhos se sentem pesados e rígidos. Depois vem o eucalipto. Seu aroma refrescante é só o começo. Este óleo essencial tem propriedades anti-inflamatórias e analgésicas. Quando aplicado na pele, penetra profundamente e gera uma leve sensação de frescor que alivia a tensão acumulada nas articulações. Também contém hortelã. E aqui há algo interessante. A hortelã não só refresca, como age diretamente sobre os receptores de dor na pele. É como se enviasse um sinal ao seu cérebro dizendo: você já pode se acalmar. Por isso muitas pessoas sentem alívio quase imediato ao usar este tipo de óleo. Não podemos esquecer o alecrim. Uma planta aromática que muitos temos na cozinha, mas que também tem efeitos potentes sobre músculos e articulações. O alecrim melhora a circulação sanguínea, ajuda a eliminar toxinas acumuladas e reduz a rigidez. E por fim, o gengibre. Quente, profundo, anti-inflamatório. O gengibre é um dos grandes aliados da medicina natural. Seus compostos ativos, como o gingerol, ajudam a reduzir a inflamação crônica que tanto prejudica os joelhos com artrose. Quando todos esses ingredientes se combinam em um único óleo, algo poderoso acontece. Eles trabalham em conjunto, ampliando seus efeitos. A pele os absorve lentamente, penetram nos tecidos, relaxam os músculos, desinflamam e, em pouco tempo, o alívio começa a ser percebido. Há estudos científicos que respaldam muitos desses ingredientes. Por exemplo, já se comprovou que a árnica é tão eficaz quanto alguns géis anti-inflamatórios de farmácia. E o gengibre, em ensaios clínicos, mostrou reduzir a dor articular em pessoas com osteoartrite. Mas além dos estudos,
há milhares de depoimentos. Pessoas idosas que, como você e eu, estavam cansadas de tentar de tudo sem resultados duradouros e encontraram neste óleo uma ferramenta simples, porém poderosa, para recuperar um pouco de mobilidade e bem-estar. Na próxima parte, vou te contar exatamente como aplicar este óleo para obter os melhores resultados e o que você deve evitar se realmente quiser notar a mudança em poucos dias. Agora que você já conhece os ingredientes e entende por que este óleo pode te ajudar, chegou o momento mais importante: como usá-lo corretamente para obter resultados reais. Porque sim, aplicar de qualquer jeito pode ajudar um pouco, mas quando você faz direito, com consciência e consistência, o corpo sente. A chave está em transformar essa aplicação num pequeno ritual noturno. Um momento de cuidado, de calma, de conexão com você mesmo. E você não precisa de mais de 10 minutos. Eu te explico passo a passo. Primeiro, prepare a região. Antes de aplicar qualquer óleo, é fundamental que seus joelhos estejam limpos. Se você passou o dia fora de casa ou usando calças justas, é provável que a pele tenha acumulado suor, poeira ou impurezas. Lave-o suavemente com água morna e seque com uma toalha macia. Isso não apenas limpa a pele, como também a prepara para absorver melhor os ingredientes ativos. Um truque simples, mas poderoso. Pegue uma toalha pequena, umedeça com água quente, torça bem e coloque sobre cada joelho por 1 ou 2 minutos. O calor suave vai abrir os poros, relaxar os músculos e facilitar que o óleo penetre mais profundamente. É como abrir a porta para o alívio. Agora sim, a aplicação. Coloque de 2 a 3 gotas de óleo na palma da sua mão. Não mais. Lembre-se de que os óleos essenciais são concentrados. Pouca quantidade é suficiente. Aqueça o óleo esfregando as mãos por alguns segundos. Depois, apoie-as suavemente sobre o seu joelho e comece a fazer movimentos circulares. Não esfregue com força, mas também não faça tão suave a ponto de não sentir nada. Busque uma pressão média, agradável. Uma pressão que você sinta, mas que não doa. Comece pela parte superior do joelho e vá descendo. Se puder, inclua também um pouco da coxa e da panturrilha. Toda a região se conecta e, ao massagear em conjunto, você ajuda a melhorar a circulação e liberar tensões acumuladas. Dedique pelo menos 5 minutos a cada joelho. Se tiver tempo, faça por 7 ou 8 minutos. Mas mesmo com apenas 5, se fizer todos os dias, verá resultados. Depois da massagem, não lave a região. Deixe que o óleo seja absorvido enquanto você dorme. Você pode vestir uma calça folgada ou cobrir com uma manta leve, mas evite tecidos grossos ou apertados. Dê espaço para a pele respirar. Por quanto tempo repetir? Faça este ritual todas as noites por pelo menos 1 semana seguida. Mas os verdadeiros benefícios aparecem quando você o incorpora à sua rotina no longo prazo. Pense nisso como escovar os dentes. Algo pequeno, diário, que vai mantendo sua saúde aos poucos. E se quiser potencializar os efeitos, aqui vão 3 recomendações extras. Exercício suave. Caminhe todos os dias, nem que seja por 15 minutos. O movimento mantém as articulações ativas. Se puder, acrescente alongamentos leves ou movimentos de baixo impacto, como levantar a perna esticada estando sentado. Alimentação anti-inflamatória. Reduza açúcares, farinhas brancas e alimentos ultraprocessados. Aumente os vegetais, as gorduras boas como o azeite de oliva, o peixe gordo, as nozes. O que você come afeta diretamente como seu corpo se sente. Descanso adequado. Dormir bem não é luxo, é necessidade. O corpo repara tecidos durante a noite. Se você está dormindo mal, seu corpo não se recupera como deveria. Crie um ambiente tranquilo antes de dormir. Evite telas e respire profundamente. Lembre-se, este ritual não é mágico. Mas se você o fizer com constância, verá como dia após dia, seus joelhos se sentem mais leves,
mais soltos, menos rígidos. E o mais importante, você começará a recuperar uma parte da sua liberdade. Agora que você sabe como aplicar o óleo corretamente e está fazendo isso todas as noites com constância, provavelmente se pergunte: quando vou notar algo? É uma pergunta muito válida e também muito importante. A maioria das pessoas que seguiu este ritual com disciplina começa a notar mudanças reais a partir do terceiro dia. Não falamos de uma transformação total, nem de que a dor desaparecerá por completo, mas sim de sinais claros de que o corpo está respondendo. Deixe-me te contar o que você pode esperar, o que não pode e como saber se está no caminho certo. O que pode melhorar em 3 dias. Primeiro, a rigidez matinal. Aquela sensação de que os joelhos estão travados ao acordar, de que você precisa de vários minutos para ficar de pé ou dar seus primeiros passos. Muitas pessoas relatam que no terceiro dia de uso do óleo a cada noite sentem mais fluidez ao levantar. Outra mudança comum é uma leve redução da dor ao se movimentar. Se subir uma escada ou caminhar alguns metros te provocava incômodo constante, você pode notar que essa sensação diminui um pouco, ou até desaparece em certos momentos do dia. Também é frequente que diminua o inchaço ou a inflamação leve. Isso ocorre porque alguns dos ingredientes naturais, como o gengibre ou a hortelã, têm efeitos anti-inflamatórios que atuam desde a primeira aplicação. Mas nem tudo acontece em 3 dias. Há coisas que precisam de mais tempo e paciência. Por exemplo, a cartilagem desgastada não se regenera da noite para o dia, tampouco a força muscular que sustenta seus joelhos. Para isso, são necessários movimento, exercícios adequados e constância no cuidado diário. Este óleo não é um milagre, é uma ajuda. Uma ferramenta que, bem usada, permite avançar, recuperar mobilidade e melhorar sua qualidade de vida. Mas não substitui todo o resto. É parte de um processo, não o fim. Então, como saber se está funcionando no seu caso? Escute o seu corpo. Está mais fácil se levantar? A dor diminui ao caminhar? Você sente os joelhos mais leves, mais soltos? Nota menos inchaço ou menos estalos? Se você respondeu sim a uma única dessas perguntas, está no caminho certo. E se você não notar nada em 3 dias, não se frustre. Cada corpo responde no seu próprio ritmo. Há pessoas que precisam de 5, 7 ou até 10 dias para começar a sentir algo. Isso não significa que não funciona. Significa que o seu corpo precisa de um pouco mais de tempo. O que fazer se você não notar nenhuma melhora no começo? Primeiro, revise se está aplicando o óleo corretamente. Você faz com a pele limpa? Usa o calor da toalha antes? Massageia por pelo menos 5 minutos? Segundo, olhe para seus outros hábitos. Você está se alimentando bem? Está se movimentando o suficiente? Dorme bem à noite? Às vezes, pequenos ajustes podem potencializar enormemente os resultados. E o mais importante, insista. A chave deste ritual não está numa noite mágica, e sim na repetição diária. É como regar uma planta. Você não vê a mudança no primeiro dia, mas se continuar cuidando, ela cresce. Este óleo pode ser o primeiro passo rumo a joelhos mais fortes, mais livres, menos doloridos. Mas depende de você manter esse passo constante. Até agora, falamos de ciência, de técnica e de expectativas realistas. Mas há algo que tem mais valor do que qualquer estudo: as histórias reais. Experiências de pessoas como você, que decidiram testar este óleo não porque acreditassem em milagres, e sim porque já não queriam viver com dor todos os dias. Quero compartilhar alguns depoimentos. São pessoas que nos escreveram de diferentes partes do mundo. Algumas melhoraram em poucos dias. Outras precisaram de um pouco mais de tempo. Mas todas têm algo em comum. Deram o primeiro passo. Maria Helena, 73 anos, Guadalajara, México. Meus joelhos doíam tanto que eu já tinha deixado de sair para caminhar com meu marido.
Experimentei muitos cremes, comprimidos, até injeções. Vi o vídeo por curiosidade e disse: por que não? No primeiro dia não senti nada. No segundo, um pouco de calor. Mas no quarto dia já conseguia subir as escadas sem chorar. A dor não desapareceu, mas me devolveu a vontade de me mover. Continuo usando todas as noites. Seu Ricardo, 81, Sevilha, Espanha. Não sou de acreditar em remédios caseiros. Sempre fui de ir ao médico e seguir instruções. Mas depois de anos com anti-inflamatórios e sem grandes resultados, decidi experimentar o óleo. No começo, nada. 2 semanas depois, comecei a notar que estava mais fácil levantar do sofá. Agora, caminho de manhã sem bengala. Não foi rápido, mas foi real. Cláudia, 65 anos, Lima, Peru. Trabalho sentada o dia todo e meus joelhos inchavam no fim da jornada. Vi que este óleo tinha ingredientes que eu já conhecia, como árnica e alecrim. Gostei do ritual: colocar música suave, aquecer uma toalha, fazer a massagem. Ajudou não só com a dor, mas com a ansiedade. Em 1 semana, eu já dormia melhor e me sentia mais leve. Francisco, 90 anos, Buenos Aires, Argentina. Na minha idade, a gente já não espera grandes melhoras, mas este óleo me devolveu uma pequena alegria: poder caminhar até o jardim sem ajuda. Uso todas as noites. Minha neta aplica em mim, e esse momento também virou especial para nós. Às vezes, o alívio não é só físico. Porque para alguns funciona rápido e para outros demora mais? Porque cada corpo é diferente. Alguns têm inflamação leve e reagem de imediato. Outros acumularam anos de desgaste, e o processo é mais lento. Há quem combine o óleo com boa alimentação, caminhadas leves e descanso reparador. E isso faz toda a diferença. E se em mim não funcionar? Isso também pode acontecer. Nenhum remédio, nem natural nem químico, tem 100% de eficácia. Mas mesmo que a dor não desapareça totalmente, muitos notam melhoras na mobilidade, no sono, no estado de ânimo. Às vezes, isso já vale muito. O importante é tentar com paciência, sem expectativas mágicas, mas com a esperança aberta. Estas histórias não são de super-heróis. São de pessoas comuns que disseram basta e decidiram tentar. Até agora, nos concentramos nos joelhos, mas a verdade é que este óleo tem aplicações que vão muito além. O que começou como um remédio para dor articular pode se tornar um verdadeiro aliado para o seu bem-estar geral, especialmente se você tem mais de 60 anos e seu corpo começa a pedir mais cuidado. 1. Alivia dores musculares em ombros, pescoço e lombar. Depois de certas idades, muitas pessoas desenvolvem incômodos por má postura, artrose cervical ou simplesmente por tensões acumuladas. Aplicar este óleo com movimentos suaves sobre os ombros ou o pescoço, pouco antes de dormir, pode ajudar a liberar essa rigidez. Algumas pessoas nos contaram que, após algumas noites de uso, deixaram de acordar com aquela sensação de travamento nas costas. No caso da lombar, massagear com cuidado em movimentos circulares também pode aliviar tensões musculares que vêm de ficar muito tempo sentado ou de carregar peso. 2. Melhora a qualidade do sono ao reduzir incômodos noturnos. Muitas pessoas mais velhas não conseguem dormir bem porque a dor, ainda que leve, fica mais evidente ao se deitar. Aquela sensação pontuda nos joelhos, no quadril ou na lombar pode interromper o sono. Ao aplicar o óleo como parte de uma rotina noturna, você não só diminui a dor, como ajuda o corpo a relaxar. Alguns ingredientes, como lavanda ou eucalipto, inclusive têm propriedades calmantes que induzem um estado de descanso mais profundo. 3. Ideal para mãos com artrite ou pés inchados. Nem toda dor está nos joelhos. As mãos são uma das áreas mais castigadas pela artrite. Esfregar o óleo com atenção sobre os nós dos dedos, punhos e dedos pode melhorar a mobilidade, reduzir a inflamação leve e recuperar parte daquela força perdida para abrir um frasco
ou escrever com conforto. Por outro lado, muitas pessoas idosas sofrem de pés inchados ou com sensação de queimação. Uma massagem noturna com este óleo nos tornozelos e na planta dos pés pode ativar a circulação e oferecer um alívio reconfortante. 4. Uso como parte de uma massagem relaxante. Mesmo que você não tenha uma dor específica, este óleo pode fazer parte de um momento de autocuidado. Muitas pessoas o integram à sua rotina semanal de bem-estar. Luz suave, música tranquila, alguns minutos para esfregar pescoço, ombros, braços ou pernas. Não é apenas terapêutico no plano físico, também é no emocional. Conecta você com seu corpo. Lembra que você merece cuidar de si. Mas cuidado, nem todo mundo pode usar do mesmo jeito. Como todo produto natural, este óleo também tem suas precauções. Se você tem alergias conhecidas a plantas como alecrim, eucalipto ou hortelã, é melhor fazer um pequeno teste numa área reduzida da pele antes de aplicar amplamente. Nunca use sobre feridas abertas, cortes ou queimaduras. Evite contato com óleos, mucosas e áreas sensíveis. E se notar qualquer irritação, vermelhidão ou coceira, suspenda o uso e consulte um especialista. Também não é recomendável para gestantes ou pessoas com problemas graves de circulação sem supervisão médica. Embora seja um produto natural, sua potência pode interagir com certas condições específicas. Apesar dessas precauções, o óleo continua sendo uma opção acessível e útil para muitas pessoas mais velhas que buscam alívio sem recorrer sempre a medicamentos. Lembro quando comecei este pequeno experimento. Eu não esperava muito. Tinha aprendido com o passar dos anos a conviver com a dor nos joelhos como quem aceita a chuva no inverno. Algo incômodo, mas inevitável. Achava que era parte do envelhecimento, que não havia mais o que fazer. Mas cada noite em que eu esfregava aquele óleo, mais do que um remédio, era um ato de carinho comigo mesmo. Aos poucos, a dor matinal diminuiu, já não me levantava com os joelhos travados. E o mais importante, recuperei a confiança para me mover. E não é magia, não é uma cura definitiva, mas foi um lembrete poderoso de que a dor não precisa ser minha companheira permanente. Viver com dor constante te muda. Te deixa mais lento, mais cauteloso, às vezes até mais triste. É como ir se apagando aos poucos. Mas quando você encontra algo que alivia, ainda que seja um pouco, é como acender uma vela num quarto escuro. Devolve um pouco de luz, um pouco de esperança. E isso é o que quero que você leve deste vídeo. Não se resigne. Talvez você nunca consiga uma vida sem dor total, mas pode sim ter uma vida com menos dor, com mais alívio, com mais vontade de levantar pela manhã e aproveitar um passeio, uma conversa, uma boa refeição. Às vezes, o menor gesto pode fazer grande diferença. Uma massagem, um óleo natural, um hábito noturno. Obrigado por me acompanhar até aqui. E agora me diga, você já testou algum remédio natural para os joelhos? Conte nos comentários. Vou adorar ler, conhecer sua experiência e continuar compartilhando o que aprendemos juntos. Nos vemos no próximo vídeo.